Que tal investir em imóveis e ter uma renda passiva por meio de aluguéis? A gente sabe que os imóveis é uma das paixões do brasileiro. O brasileiro adora investir em imóveis. Eu vou abordar nesse vídeo um pouquinho de por onde começar o investimento em fundos imobiliários, vantagens e desvantagens de você investir no fundo imobiliário, quais os critérios de escolha, os principais tipos e setores de fundos imobiliários e também os principais indicadores desse ramo. A ideia é bem simples, você compra uma casa e aluga, e esse aluguel pode ser utilizado para investir em mais imóveis ou como complemento da sua renda mensal. O investimento em imóveis funciona basicamente assim, ou você compra aquela casa para alugar, ou você compra aquela casa esperando uma valorização para vender futuramente num valor maior. Bom, agora como é que funciona um fundo imobiliário? Imagina o seguinte cenário, você tem 200 mil para investir em um imóvel. Você vai comprar uma casinha pequena ou uma sala comercial ali. Agora imagina que você junta 10 amigos, cada um com 200 mil. Você já tem aí 2 milhões, você já vai ter acesso a imóveis melhores, provavelmente a melhores inquilinos. Agora imagina que você consiga juntar 100 amigos com 200 mil reais cada um. Aí você já vai ter 20 milhões para investir. Com esse valor você vai conseguir fazer um investimento muito melhor, talvez em alguns imóveis já diversificados, e aí você vai ter um rendimento melhor, aí um rendimento mais estável durante o período que esses imóveis ficarem alugados. Agora imagine ser sócio de imóveis de alto padrão, imóveis bem localizados, Avenida Paulista, no Leblon, na Berrini, shopping centers badalados. É assim que funcionam os fundos imobiliários. Na verdade, eles são condomínios de investidores que investem em determinados imóveis buscando o rendimento desses imóveis. Esses fundos imobiliários eles têm as suas cotas negociadas em bolsa. Muita gente ainda tem aquela imagem ruim de bolsa de valores, mas pode ficar tranquilo. A bolsa de valores ela é toda regulamentada e é um ambiente muito seguro para negociação. Na verdade, a bolsa de valores serve como um ambiente de negociação, onde você consegue comprar e vender as suas cotas para outros investidores. E uma coisa bem interessante aí é que os fundos imobiliários têm cotas a partir de R$10. Então, com pouco dinheiro, você já consegue investir aí em fundos imobiliários. Algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários são o acesso a imóveis de primeira linha. Você pode investir mesmo com pouco dinheiro. Então, no imóvel físico, você precisa comprar o imóvel inteiro. Não tem como você comprar um banheiro ou um quarto. Já no fundo imobiliário, você pode comprar uma cota, 2 cotas, 3 cotas. E assim você consegue investir mesmo com pouco. Você vai ter acesso a inquilinos de primeira linha, porque são imóveis premium normalmente. Uma grande possibilidade de diversificação, normalmente os fundos imobiliários têm vários imóveis e além disso você pode investir em vários fundos imobiliários, aumentar ainda mais essa diversificação. Tem a vantagem também do fracionamento, você consegue comprar por cotas, diferente de um imóvel físico em que você é obrigado a comprar um imóvel inteiro, você não consegue comprar um banheiro ou um quarto de um imóvel. Já no fundo imobiliário você consegue comprar por cotas, e aí você consegue comprar 1, 2, 3 cotas e na hora de vender a mesma coisa. Se você precisar daquela liquidez, precisa daquele dinheiro, você não precisa vender o seu imóvel todo de uma vez, você pode vender as cotas que você tem ali do seu fundo imobiliário. Além disso, os imóveis, diferente dos imóveis, você tem uma liquidez muito boa para os fundos imobiliários. Normalmente você consegue vender essa cota e em 2 dias o dinheiro está na mão. Ao contrário de um imóvel físico, que às vezes demora dias e dias para conseguir vender aquele imóvel. Em relação aos proventos, a lei permite que eles sejam pagos semestralmente, mas é de praxe que os gestores paguem mensalmente. Então você passa a receber aí os aluguéis de forma mensal. E além disso, 95% de todo o rendimento de um imóvel, o gestor precisa distribuir isso aos cotistas. Ou seja, 5% fica ali para manutenções recorrentes ou pequenas atualizações desses imóveis e 95% é distribuído para os cotistas. Dessa forma, você não precisa esperar meses até acumular o capital necessário para comprar um imóvel inteiro. Você já consegue comprar cotas e passar a receber esses rendimentos de forma mensal. Ok, mas como começar a investir nesses fundos imobiliários? O primeiro passo é você ter uma conta em uma corretora. Atualmente o processo de abertura dessa conta é muito simples. Você entra ali no site da corretora, normalmente em 5, 10 minutos você já conseguiu abrir essa conta. Muitas corretoras não cobram nem corretagem, ou seja, você consegue comprar e vender sem pagar taxa alguma para a corretora. A XP, a corretora que a gente trabalha, é uma delas. Você consegue comprar e vender fundos imobiliários com corretagem zero. E a partir do momento que você comprou uma cota de um fundo imobiliário, pode ficar tranquilo que essa cota fica custodiada lá na Bolsa de Valores, lá na Câmara
brasileira de liquidação e custódia, então ele está bem seguro ali. E aí essa cota fica escriturada no seu nome até o momento em que você desejar vender. Quando você vender essa cota, ela vai passar para outro investidor. Uma vez aberta a conta na corretora, o próximo passo é escolher quais fundos imobiliários você vai desejar comprar. Mas antes disso, o ideal é você definir qual vai ser o percentual de fundos imobiliários na sua carteira. O ideal é que uma carteira de investimentos não seja só composta de fundos imobiliários. Você vai ter que ter ali uma renda fixa, um fundo de investimento, talvez um multimercado. Isso vai variar muito do seu momento de vida e também do seu perfil de investimentos. Mas o ideal é você definir ali o quanto você vai ter de fundos imobiliários, já que esse é o assunto desse vídeo. Fundos imobiliários, normalmente as pessoas utilizam de 5% a 30% ali, dependendo dessas características que eu falei. E aí dentro da carteira de fundos imobiliários, o quanto você vai ter de cada setor. Sim, é importante você ter uma diversificação de fundos imobiliários na sua carteira. Então você pode diversificar em diferentes setores, setor corporativo, fundos de imobiliários de papel, fundos focados em hospitais, fundos focados em lajes corporativas. Sim, a gente nunca sabe o que vai acontecer na economia, então essa diversificação é importante. Naquele momento do lockdown, lá em 2020, da pandemia, os fundos de shopping caíram demais. Por quê? Os aluguéis caíram muito porque as lojas estavam fechadas, ninguém estava vendendo nada. Em contrapartida, os fundos logísticos foram bem valorizados, justamente porque as pessoas passaram a consumir de casa. Então todo mundo passou a comprar via e-commerce e os fundos logísticos são muito importantes nessa cadeia. Falando um pouquinho mais aí dos tipos de fundos imobiliários, a gente tem basicamente 4 tipos de fundos. O fundo de tijolo, que ele investe basicamente em imóveis reais. Pode ser aí subdividido em setores, como laje corporativa, logístico, shoppings, agências bancárias, educacionais, hospitais e hotéis. Os fundos de desenvolvimento imobiliário, eles investem basicamente no desenvolvimento de imóveis, para serem futuramente vendidos ou alugados, seja comercial, residencial, escritório ou industrial. Tenho também os fundos de papel. Esses investem basicamente em títulos atrelados ao setor imobiliário, como a LCI ou CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. E também tem os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Mas daqui em diante eu vou focar nos fundos de tijolo. Por quê? Eles são mais fáceis de serem analisados, porque eles são o mais próximo possível de imóveis reais. Então é muito mais fácil para o investidor iniciante entrar ali na carteira, ver quais imóveis compõem aquele fundo e analisar aqueles imóveis como faz uma análise de como se fosse comprar um imóvel real. Agora os fundos de papel, os outros fundos, a análise é um pouco mais difícil para o investidor iniciante. Falando então mais especificamente deste tipo de fundos, fundos de tijolo, a gente tem alguns setores mais importantes aqui. O primeiro é o setor de escritórios e lajes corporativas. A maior demanda para esse setor está na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que atualmente são os principais centros econômicos e financeiros do país. Portanto, onde a maioria das grandes empresas quer estar. Alguns fatores que impactam a avaliação desse tipo de imóvel é o tamanho da laje, a altura do pé direito, a existência ou não de um piso elevado, ar-condicionado central ou individual, elevadores inteligentes, vagas de garagem e até facilidade de acesso por transporte público. Lembre que essas lajes corporativas vão ser alugadas para empresas que precisam contratar funcionários. Então, se você tiver acesso fácil ali por transporte público, o aluguel é mais fácil. Então, você consegue inquilinos melhores. Além disso, a proximidade de serviços como restaurantes, padarias, hospitais, shoppings, ela tende a valorizar o imóvel. Claro, é muito melhor para uma empresa estar bem localizada. Quando a gente fala de galpões logísticos, a maior demanda por esse tipo de imóvel está em torno das grandes cidades, mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. Conforme as cidades crescem, a restrição do tráfego também surge. Então, para algumas empresas, é estratégico ter um galpão logístico próximo dessas cidades. Nessa categoria aqui, não só a questão da localização é importante, como também a qualidade dos imóveis é fundamental. Então, alguns fatores que impactam diretamente a avaliação dos galpões logísticos estão relacionados à infraestrutura, como o tipo de cobertura, o pé direito livre, a quantidade de docas, o sistema de combate a incêndio, capacidade do piso, o acesso fácil a caminhões, entrada e saída e assim por diante. Então, todos esses fatores são levados em conta na avaliação de um galpão logístico. Além disso, a gente precisa avaliar também o acesso fácil a rodovias importantes para aquela região, uma vez que ele vai ser normalmente usado para redistribuir algum produto. Já falando um pouco dos fundos de shopping, cada vez mais os shoppings estão deixando de ser um centro de compras para se tornarem lugares de convivência e lazer.
A geração de receita desse tipo de empreendimento depende diretamente da capacidade de atrair pessoas. Para isso, é importante que esse shopping esteja num lugar onde tem uma alta densidade populacional. Quer dizer, tem que ter bastante gente ali perto e, além disso, ele tem que ter uma facilidade de acesso. São coisas muito importantes para um shopping. Os fundos de shoppings têm algumas peculiaridades diferentes dos outros tipos de imóveis, começando até pela fonte de receitas. O aluguel cobrado das lojas costuma ser um percentual sobre o faturamento das lojas. Além do aluguel das lojas, o shopping tem receitas importantes dos estacionamentos e também das luvas, que são as seções de uso dos espaços. Além disso, a sazonalidade é um fator importante nas receitas do shopping. O shopping costuma faturar bem em épocas mais festivas, como o Natal, tende a ter um pico de faturamento. Outro setor que tem bastante destaque dos fundos imobiliários é o setor de agências bancárias. É importante a gente dizer aqui que o desenvolvimento tecnológico e a popularização do uso dos serviços bancários por aplicativos nos últimos anos tem fechado diversas agências. Então isso é uma coisa que você precisa levar em conta caso seja um investimento aí de mais de longo prazo. Essa tendência tende a continuar. Portanto, o investidor nesse tipo de imóvel deve priorizar ativos bem localizados, com grande circulação de pessoas, ou até em lugares que sejam estratégicos para o banco manter uma agência. Alguns dos indicadores mais utilizados para avaliação de fundos imobiliários são o valor patrimonial. Ele refere-se ao valor do metro quadrado. Normalmente ele é calculado anualmente por uma empresa especializada. Valor de mercado é o valor de negociação das cotas, multiplicado pela quantidade de cotas do fundo imobiliário. Área bruta alocável, ou ABL, é todo o espaço disponível para a alocação de um imóvel. Além de trazer a dimensão do imóvel, este número é utilizado no cálculo de vários outros indicadores. Número de cotas é a quantidade de cotas que um fundo possui. Esse número é importante para cálculo de diversos outros fatores. Um dos indicadores mais utilizados é o preço sobre o valor patrimonial da cota, ou P sobre VP. O preço sobre o valor patrimonial da cota representa o ágio ou deságio em que aquele ativo está sendo negociado. Para calcular o valor patrimonial de uma cota, basta dividir o valor do patrimônio líquido do fundo pela quantidade de cotas. Vacância é um indicador da taxa de desocupação do fundo. Em um fundo de tijolos, esse é um dos dados mais importantes e pode ser um indicador consistente da qualidade dos ativos. Dividend yield é o quanto aquele fundo imobiliário está pagando de dividendos dividido pelo valor da cota. Valor por metro quadrado. Esse indicador mostra ao cotista se o aluguel atual praticado por um imóvel está de acordo com os valores praticados na mesma região. Ou seja, a partir do valor do metro quadrado do seu fundo imobiliário, você consegue comparar com outros imóveis da mesma região. Facilmente ali na internet você consegue encontrar imóveis parecidos, com o mesmo perfil, e ver quanto está sendo negociado um metro quadrado. E comparar se o seu fundo imobiliário está num preço bom, está com deságio, está caro, se está barato. O aluguel, que é o valor que o locatário paga pela área ocupada. Em caso de fundos com muitos imóveis, a média do aluguel também tende a ser utilizada. Além desses indicadores, é importante para o cotista sempre acompanhar todos os documentos que o gestor publica sobre aquele fundo, assim acompanhando cada uma das mudanças e votando nas assembleias para melhor direcionamento daquele seu investimento. Outro fator importante para ser avaliado é a quantidade de imóveis daquele fundo. Alguns fundos imobiliários têm um ativo só. A gente chama isso de monoativo. Outros fundos têm vários ativos. A gente chama de multiativos. Então, um fundo monoativo que tem um imóvel só, ele tende a ter um risco maior. Se você perder aquele inquilino daquele imóvel, você vai ficar sem rendimentos. Já um fundo que tem muitos imóveis, a chance disso acontecer é muito menor. Por mais que você tenha alguma vacância, um ou outro imóvel está desalugado, mas você mantém aí uma perenidade maior nos seus rendimentos. Outro fator importante é a qualidade e a quantidade de inquilinos que você tem aí no seu fundo imobiliário. Tem alguns fundos imobiliários que a gente chama de monoinquilino, ou seja, ele tem um prédio que está alugado para um inquilino só. Outros fundos têm vários imóveis ou um imóvel só alugado para vários inquilinos. Quando você tem vários inquilinos utilizando seus imóveis, a chance de alguém rescindir um contrato e você ter problema nos seus rendimentos é muito menor. Assim como quem investe em ações tem o Ibovespa, o índice Ibovespa, que é um indicador importante, o benchmark importante para aquele tipo de investimentos, aqui nos fundos imobiliários você tem o IFIX, que é um índice de fundos de investimentos imobiliários. E onde eu consigo acompanhar esse fundo? Então, eu estou entrando aqui no site da B3, eu vou aqui em Market Data e Índices, Índices e Segmentos Setoriais. Aqui eu encontro vários índices, tem um índice aqui financeiro, índice de BDR, índice de commodities, e aqui embaixo eu encontro o IFIX.
índice de fundos de investimentos imobiliários. Eu clico aqui no Saiba Mais, e aí ele vai falar aqui um pouquinho para você sobre como é que funciona o IFIX, como é que ele é composto. Aqui a gente tem bastante informação. Clicando aqui na composição da carteira, a gente consegue ver todos os fundos imobiliários que compõem essa carteira e o percentual de cada um. Aqui embaixo você consegue baixar a planilha para a tela como um todo. Eu já baixei a planilha aqui previamente para a gente poder dar uma olhada e fiz a ordenação aqui pela importância de cada um. Então a gente consegue ver aqui qual que é o fundo, o nome do fundo, a quantidade teórica de cotas que fazem parte do IFIX e qual é a participação dele. Então, o CNIP aqui 11, ele é 7% do índice, o KNCR 5,4% quase do índice, o HGLG 3,7% do índice e assim por diante. Aqui é uma fonte de muita informação. Em outra parte aqui da B3, do site da B3, se você entrar aqui em produtos e serviços, renda variável, e depois vir aqui em fundos de investimentos, aqui você tem acesso aos fundos imobiliários, fundos de investimento em participações, assim por diante. Nosso foco agora é fundo imobiliário. Você consegue ter aqui o link dos fundos listados. Então aqui você consegue bastante informação sobre cada um dos fundos listados. Você pode colocar aqui o código dele e ter mais informações. Então se a gente pegar um fundo aqui qualquer para testar, vamos colocar o HGLG, é um fundo logístico, eu busquei aqui. Aí eu vou ter aqui qual que é o nome do fundo, o código de negociação, CNPJ, os contatos e assim por diante. Eu vou ter aqui normalmente o site do gestor, que é uma fonte de informação importante também. Clicando aqui no site do gestor, vou aqui, cada fundo tem um jeito, cada fundo tem um gestor, o site aqui não é padrão, né? Nesse aqui está aqui em Asset Fundos Imobiliários, está aqui. Eu quero informações sobre o nosso fundo aqui, HGLG, que eu escolhi. Aqui tem nossos fundos, visão geral. Ele fala um pouquinho sobre os fundos daquele gestor. Eu estou interessado no portfólio, eu quero ver quais imóveis compõem aquele fundo HGLG. Então aqui são todos os fundos desse gestor aqui. Eu estou interessado no HGLG. Aí aqui ele vai me mostrar. O HGLG é um fundo logístico, né? Eu já sabia aqui. E aí você tem aqui cada um dos galpões que compõem esse fundo. O outro site interessante que eu utilizo bastante para trazer informações aqui é o Funds Explorer. Você clica aqui nessa lupinha e digita o código do fundo que você quer informações. HGLG11, já apareceu aqui, eu clico nele e ele vai trazer informações sobre esse fundo. E aí aquilo que a gente falou anteriormente, do dividend yield, do preço sobre valor patrimonial, ele já traz calculado aqui para você a variação do último mês. Então tem aqui um resumo bom de como é que está esse fundo. E ele vai trazer aqui para você mais detalhes sobre a composição, características desse fundo. Aqui embaixo ele traz as cotações, ele é bem atualizado. E a gente pode mudar também o período aqui, 1 mês, 6 meses, 1 ano, o ano até a data de hoje, assim por diante. Informações básicas desse fundo. E aí ele tem aqui também a parte de quanto ele pagou de dividendos, de proventos de forma histórica, né? Então, esse fundo aqui, desde dezembro de 2010, eu consigo passando aqui, navegando e vendo quanto ele tem pago de dividendos mensalmente. Então, em março de 23 ele pagou 1,10, aqui em fevereiro 1,10 também, e assim por diante. Eu consigo ter uma boa visão. Aqui é a mesma, quanto ele pagou de dividend yield, então aqui em forma percentual, o quanto ele pagou em reais dividido pelo valor da cota. E aqui uma simulação com a poupança. Eu acho que essa comparação não é muito justa, né? Não dá para a gente comparar fundo imobiliário com poupança, é outra categoria de investimento. Aqui o valor patrimonial, a evolução do valor patrimonial do fundo. E também aqui embaixo, uma das partes que eu acho mais interessantes é justamente essa parte de ativos. Eu posso clicar aqui no mapa e ele vai me mostrar aqui no mapa onde estão esses imóveis. Eu consigo aproximando até chegar no imóvel em si. Aqui nesse gráfico ele te dá uma visão geral. Esse fundo tem 17 ativos, dividido em 5 estados.
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, assim por diante. E aqui ele coloca a lista de imóveis para você. Então você consegue pegar cada um desses imóveis e fazer a sua análise em relação à área dele, em relação à localização e tomar aí a melhor decisão sobre como investir e onde investir nesse fundo ou não. Também tem aqui embaixo os informes, né? Informes periódicos, relatórios, todos os documentos que os gestores são obrigados a publicar para que o cotista acompanhe de perto. E aí, o que achou dos nossos vídeos? Coloque aqui nos comentários, curta, compartilhe e mande sugestões para novos temas. Obrigado!